Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Bem, amigos, nós chegamos ao ponto culminante do nosso programa de hoje, quando temos aqui a presença, a participação do meu amigo, meu colega, né? Amigo e colega, né? Tem uns é seu amigo, uns é seu colega, esse é amigo e colega, né? Vanderlei Galdino de Araújo, ele que é lá da instituição Nosso Lar. Nós estamos lá juntos todas as quartas-feiras, né? Isso. E ele participa outros dias também a mais ali do que eu. Eu tenho também vínculos com outras casas espíritas e tal. Estou sempre participando em outras casas também, em palestras públicas, quando vem oradores de fora, gravando com os oradores locais também em outras casas. Então nós estamos juntos todas as quartas-feiras. Eu e o Vanderlei Galdino de Araújo, que é expositor lá também na instituição Nosso Lar, é voluntário, faz parte da coordenação do ICOEM, dos grupos mediúnicos, quer dizer, faz de tudo ali na instituição Nosso Lar, o Vanderlei. Vamos ouvir os cumprimentos, né, do meu amigo Vanderlei Galdino de Araújo. Bom, boa tarde a todos. Hoje nós estamos iniciando o ano, né? Nós estamos em janeiro, o ano só está começando. E eu quero desejar a todos que tenham um ano especial, de muito progresso, de muita luz e de muitas realizações, principalmente espirituais. E para que nós possamos ter um ano assim em paz, um ano de progresso, um ano de realizações, a nossa postura perante a vida, ela deve ser de otimismo, de querer vencer, de querer superar os nossos obstáculos e as nossas mazelas íntimas. E o tema que nós vamos estar tratando hoje, nós vamos falar dos companheiros que nós temos e que nos ajudam nessa caminhada. Então, que possa ser produtivo o nosso bate-papo nessa tarde e que Deus possa nos ajudar e abençoar a todos nós. Muito bem, os amigos do site, nós estamos ao vivo nos estúdios da Rádio Bandeirantes de Araçatuba, São Paulo, tá? E aqui o estúdio é um pouquinho pequeno, nós estávamos calculando aqui centímetro por centímetro aqui para posicionamento da nossa câmerazinha, né? E o Vanderlei até ajudou aqui, inclusive, né? Então, quando a gente fala boa tarde e tal, é devido aos ouvintes da rádio, tá? Nossos amigos do site de todo o planeta que nos acompanham. Eu explico que às vezes as pessoas vão acessar lá na internet e pensam, mas né, por quê? Né? Então, não, porque nós fazemos o programa ao vivo a partir das 12 horas na Rádio Bandeirantes AM de Araçatuba, para toda a região de Araçatuba. São mais de 40 municípios, tá? Que abrangem a região de Araçatuba. Então, eu faço o trabalho um trabalho só, né, da divulgação da nossa querida doutrina espírita, já faço juntos, né, tanto para a rádio como com a imagem para o site www.avozdoespiritismo.com.br. Então, Vanderlei, vamos falar desses amigos maravilhosos, amigos invisíveis, anjos de guarda. Pois é, se nós formos pegar o livro dos espíritos, nós vamos ver que tem várias questões relacionadas ao tema, falando sobre os espíritos protetores, os anjos guardiães, o que vem ser isso. Então, se nós formos analisar, e o próprio livro dos espíritos nos fala, que é consoladora essa doutrina, porque de nós termos esses protetores amigos nos ajudando. Então, nós precisamos diferenciar algumas coisas. Primeiro, o que são anjos de guarda, né? Porque nós temos os nossos familiares, nós temos os nossos amigos na espiritualidade, e o anjo protetor ou espírito protetor é aquele espírito incumbido de, durante toda a nossa existência aqui na romagem física, de estar ao nosso lado nos ajudando. Então, esses espíritos preparados para isso, espíritos generosos, que têm uma bagagem maior que a nossa, durante a nossa caminhada, eles vão nos ajudando a fazer a escolha entre o bem e o mal. Nós temos o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio é aquela possibilidade que nós temos de escolher o que queremos para a nossa vida. Só quando nós reencarnamos,
a gente está como se fosse meio iludido. Nós temos a matéria física, que é o corpo, e o corpo muitas vezes nos impede de ver muitas coisas. Esses amigos espirituais, eles vão nos intuir para qual o melhor caminho nós devemos seguir. Eles não vão decidir por nós. Ele não vai tirar o perigo do nosso caminho. Nós continuamos com o nosso livre-arbítrio. Livre-arbítrio, sim. E nós vamos optar. Mas nós vamos ter esse bom amigo, esse bom anjo, nos intuindo se aquilo é ruim ou bom para nós. Em muitas ocasiões, nós vamos verificar que o que nos salvou, o que nos levou a tomar determinada atitude. Então nós falaríamos, se eu seguisse por esse caminho, nossa, olha o que aconteceria. E secretamente esse amigo espiritual nos intuiu, segue por esse caminho, toma essa atitude, e se nós estamos sintonizados com eles, nós vamos perceber isso. E quanto mais nós vamos criando vínculos com o nosso anjo guardião, com esse espírito protetor que está na nossa vida, mais nós vamos conseguir perceber a atuação dele em nossas vidas. Em determinados momentos, nós vamos conseguir perceber como se ele realmente nos falasse. Então nós vamos criando esse vínculo. O que acontece, Nelson, ouvintes, é que muitas vezes nós estamos tão perdidos, estamos tão fechados, que nós não conseguimos perceber esse amigo. E existe aí um distanciamento dele. O que acontece aí? Será que ele se cansou de nós? Será que ele não quer mais fazer parte das nossas vidas, nos ajudar na nossa caminhada? Não. A mensagem que nós passamos é: nós nos cansamos dele. Queremos nós resolver os nossos problemas. E que é correto. Mas nós esquecemos que a orientação, o bom caminho, isso é importantíssimo nas nossas vidas. Então, respeitando a nossa vontade, ele se afasta e deixa com que nós tomamos as nossas decisões. E muitas vezes isso é dramático, né? O caminho, o poço, a gente acha que o poço tem fundo? Não. A hora que nós achamos que nós chegamos no fundo do poço, existe ainda mais um pouco para nós cairmos. Então, é necessário nós estabelecermos esse vínculo com esse amigo, a fim de que as nossas decisões sejam mais acertadas, a fim de que nós possamos ter uma vida melhor. Nós estamos aqui para quê? Será que é para comprar carro, comprar casa, para amealhar bens materiais? Esse não é o objetivo final. Nós estamos aqui para um progresso espiritual, porque a nossa verdadeira vida é a vida no plano astral. E muitas vezes a pessoa fala: não sei se existe realmente esse espírito protetor ou esse anjo guardião. Então aí é a hora de nós nos questionarmos se nós já não nos afastamos voluntariamente dele. Então nós nem conseguimos perceber esse bom anjo, esse espírito protetor, esse amigo espiritual está lá no plano espiritual aguardando o nosso chamado. E para eles, para esses amigos, é uma grande felicidade quando eles veem que os seus pupilos estão trilhando um bom caminho. Não querem reconhecimento, não querem nada. A felicidade deles está em saber que nós estamos seguindo por um bom caminho. Deixa eu te perguntar uma coisa, Wanderlei. De repente você até colocará isso mais para frente, mas deixa eu fazer a pergunta agora que de repente pinta dúvidas, né? Os nossos ouvintes. Chamados anjos de guarda. Não necessariamente que são espíritos anjos, que são espíritos já purificados, que eles simplesmente são espíritos já voltados para a prática do bem e que nos auxiliam. No caso, geralmente ele é mais evoluído do que nós que estamos sendo protegidos por eles. Não necessariamente isso, que eles são anjos, né? Isso, porque na verdade isso, inclusive dentro da doutrina a gente fala espírito protetor. Isso, que hoje, né, convencionou-se a chamar anjo de guarda. Que todo mundo conhece por anjo de guarda, né? Todo mundo conhece por anjo de guarda. E a gente tem que avaliar também que se a gente for olhar hoje na nossa vida, quantas pessoas que não são perfeitas e que nós dizemos
fulano é um anjo na minha vida. Exatamente. Né? Porque é um termo que nós usamos para indicar que é alguém que está fazendo bem na sua vida. Necessariamente, o nosso anjo guardião não vai ter asas. Não vai ter aquela auréola sobre a cabeça, ou aquela luminosidade que se convencionou a chamar os anjos, né? Que seriam seres relativamente perfeitos da criação e que estariam aí ajudando os homens. Então, quando a gente fala o anjo da guarda, então vamos citar aqui o espírito protetor, é aquele espírito que também, muitos deles têm erros, ainda podem tornar a reencarnar, Sim. mas estão no plano espiritual, já numa condição melhor, com a visão melhor sobre as coisas, sobre a vida, e consegue já dar um parâmetro para nós melhor. Muitas vezes esse anjo da guarda pode ser um familiar nosso, um familiar que nós nem conhecemos, mas é alguém que nos ama muito. Como nós temos muitas idas e vindas, a reencarnação é um fato, então esse ser nesse momento não está aqui reencarnado conosco, mas em outras oportunidades eles já estiveram e agora eles têm esse papel de nos ajudar nessa caminhada. Espíritos ainda falíveis? Sim, mas já mais lúcidos, assim como nós temos aqui muitas vezes o nosso pai, o nosso tio, o nosso irmão, ou a nossa mãe, ou mesmo a nossa um amigo, amiga, né? Um amigo, né? Que a gente vê que são seres que nos dão um parâmetro. Perfeitos? Não, mas que conseguem nos dar esse parâmetro na caminhada. Muito bem. As crianças, esse amigo invisível que as crianças veem e tal, pode ser também, Vanderlei, um anjo de guarda ou seria espíritos outros? Muitas vezes as crianças podem realmente ter esse contato mais próximo com o anjo da guarda. A própria doutrina nos esclarece que a reencarnação vai se completar mesmo quando a criança completa 7 anos. Mais ou menos, né? Mais ou menos nessa época. Até lá é muito comum nós ouvirmos os nossos filhos, os nossos sobrinhos citar sobre os amigos, né, que só eles veem. Muitas vezes pode ser o seu espírito protetor que está ali e que aparece ocasionalmente, né? Ele não vai se mostrar para a criança tanto assim, principalmente quando a criança vai crescendo tanto. Às vezes assim, a criança tem essas percepções mais aclaradas, eles acabaram de deixar o plano espiritual, então a cabeça deles está mais preparada ainda para perceber isso, para sentir, e às vezes amigos, outros, né, que são, porque além do anjo da guarda nós temos outros amigos que também nos ajudam. Então nesse primeiro momento esses amigos estão mais perto, mas pode ser muitas vezes sim o anjo da guarda dessa criança que está ali, ou o espírito protetor, ajudando ela nesses primeiros passos. Muito bem, você falou outros amigos que nos ajudam, eu meio que sorri aqui porque eu me lembrei que existe uma nuvem também que nos atrapalham, né? Pois é por isso que a gente fala das opções, né, Nelson? Livre-arbítrio. Então nós temos 2 tipos de amigos. Os amigos que nos ajudam na caminhada, os nossos familiares, os nossos amigos. E existem aqueles que querem as nossas quedas, os nossos vícios, porque aí nós permanecemos estagnados dentro do processo evolutivo. As opções são nossas. Qual amigo que vai nos acompanhar? Quais amigos que vão nos acompanhar? São aqueles que nós elegermos. E além disso tem aqueles, né, perseguidores nossos, que hoje somos vítimas deles, mas já fomos os algozes em vidas passadas, e que eles nos encontram, né, Vanderlei, e fazem de tudo para nos atrapalhar mesmo, para nos prejudicar, muitas vezes até com coisas terríveis como suicídio ou levar-nos à loucura, né? Tudo isso nós não estamos isentos disso. Inclusive tem históricos disso, de Divaldo Pereira Franco, de Chico Xavier, espíritos obsessores ferrenhos, né, que fizeram de tudo para liquidá-los mesmo, né? Então, nós estamos sujeitos a tudo isso, né? E já imaginou se não tivéssemos, né, esses espíritos protetores, né? Pois é, se nós não tivéssemos esses espíritos que nos acompanham, que nos ajudam, o que seria de nós, né? Porque para o vício é muito fácil, o difícil é para a virtude. Então por isso que precisa de bastante amigos para nos ajudar.
nessa caminhada. Realmente o anjo de guarda, desde que eu me conheço por gente, né, que meu avô, minha mãe sempre comentavam, meu pai, né, comentava, minha avó comentavam sobre os espíritos guardiões, né, os anjos de guarda. Então é muito bom que os pais, os responsáveis pelas crianças, comentem sobre isso com os filhos, com os netos, né, o Vanderlei, para que a criança já cresça sabendo que existe um protetor natural, mas que temos que fazer a parte, né? Mas saber que tem que fazer a parte daqui. Fazer a parte, né? Então a gente é orientado para isso, então existe toda essa multidão. O Chico, como você citou, tinha tantos espíritos interessados em derrubá-lo, o Divaldo, a gente vê a Ivone Pereira, que também foi uma médium fantástica, né? E ela passou a vida inteira dela nesse fio de navalha entre o suicídio, mas firme nos seus propósitos, né? Nós vamos ver que o Chico tinha os protetores dele, entre ele e Emanuel. E o que acontecia? Nas dificuldades, a quem ele recorria? Emanuel. Mas ele deixava de fazer a parte dele? Não. Ele orava e, consequentemente, ele conseguiu, a partir daí, verificar que um monte de amigos estavam do lado dele. Então, além de Emanuel, ele era amigo de Bezerra de Menezes, sempre orientando, sempre auxiliando. Nós temos Sheila, nós temos Meimei, né? Nós temos assim um monte de poetas que estavam do lado dele. Eram perfeitos? Não eram perfeitos, mas estavam ali do lado do Chico, né? Ajudando nessa caminhada. Sem contar que a mãe dele, né? Que era um espírito protetor também na vida dele, que com 7 anos a mãe do Chico já aparecia para ele e dizendo que as coisas vão melhorar. E foi uma presença assim muito grande na vida dele, né? Tanto é que já velhinho, já próximo à desencarnação, então ele ainda falava com carinho, com amor da mãe. E a gente observa aí que era a mãe dele, se não um anjo na vida dele, se não um espírito protetor o ajudando. O que era a mãe dele, se não um caminho que ele almejava, né? Então ele adorava a mãe dele, ele sabia assim, que ela havia sido um espírito bom, né? E esse espírito estava sempre ali ajudando e coordenando a existência dele. E assim como o Chico, Nelson, a gente tem que olhar que nós também temos os nossos familiares que são protetores nossos, que já estão desencarnados, que já estão no plano astral e que já hoje, com a lucidez, conseguem nos ajudar. Quantas vezes, aí a gente volta no Chico, porque o Chico faz parte da nossa doutrina. É a maior referência que tem no Espiritismo. O Espiritismo é a maior de todos. E acho que não vamos encontrar outro, pelo menos por muito tempo, né? Então, efetiva, né? Então, assim, as mães iam lá no Chico escrever carta para os filhos iam escrever cartas para as mães, consolando, ajudando, né? Mostrando que a vida existia em plenitude, que era só uma passagem. E por maior que o sofrimento aqui representasse, isso não era nada diante da felicidade que nos aguarda se nós seguirmos o bom caminho. Então, todos nós. Só o Chico que tinha os espíritos protetores? Não. Né? Se a gente começa lá de cima, quer dizer, Jesus, o governador espiritual da Terra, é o nosso primeiro espírito protetor. É o primeiro a nos ajudar. E quem tem Jesus, nós já estamos assim totalmente amparados, né? Fora isso, nós temos o nosso espírito protetor que foi designado com essa tarefa de nos ajudar. Então a gente vê quanta proteção nós estamos tendo. E mais ainda, nós temos os nossos amigos que nós não conhecemos, que ficaram no plano astral, os nossos amigos que nós conhecemos e que já desencarnaram e que já estão lúcidos, e os nossos familiares mesmo, muitas vezes consanguíneo aqui, que já desencarnaram e que contribuem para esse fortalecimento da nossa família espiritual. Muito bem, e também, né, tudo tem os dois lados, né, Vanderlei? Também tem aqueles familiares desencarnados que às vezes não por querer, mas por ignorância de que já estão no outro plano, que já estão desencarnados, atrapalham os parentes, os familiares encarnados, muitas vezes sem saber que estão atrapalhando, né? Pelo fato de não ter despertado ainda no plano espiritual, né? Exatamente. Toda vez que um familiar nosso, um amigo nosso, está nos
atrapalhando aqui na vida física, a gente tem que olhar qual está sendo a nossa caminhada. Porque em vez deles nos atrapalhar, nós deveríamos ajudá-lo, né? Nós deveríamos fazer preces por eles, para que eles pudessem seguir o seu caminho. Ou então, vamos imaginar, eu não percebo essa influência, mas ela existe. Está atrapalhando na minha vida e eu não sei o que é isso. Se a minha vivência fosse boa, de prece, uma vida regrada, uma vida de confiança em Deus, automaticamente a minha vibração, porque todos nós temos a nossa vibração. E o que é a nossa vibração, né? Senão aquilo que nós exalamos, senão aquilo que nós emitimos. É o resultado dos nossos pensamentos, é o resultado das nossas atitudes, é o resultado das nossas vivências no dia a dia. Tudo isso forma a nossa vibração. Então a minha vibração seria boa e esse espírito, em chegando perto de mim, ele já perceberia, né, que alguma coisa está destoante. Ele sentiria até um bem-estar e automaticamente começaria a pensar: o que será que está acontecendo? Né? Por que ninguém mais fala comigo? Aqueles que não sabem ainda que desencarnou. Ou então aquele que pensa assim, que sabe que desencarnou, mas tem uma índole ainda maldosa, em percebendo os benefícios da boa vibração, a paz que ela traz a cada um de nós, certamente esse espírito começaria a repensar a sua vida. Ninguém quer sofrer. Nós sofremos por ignorância. Nós sofremos porque ainda não entendemos que a vida é muito mais do que as coisas materiais. É muito mais que a sede de poder. É muito mais que ficar mandando, ou muito mais do que aquilo que nós convencionamos a chamar felicidade aqui na Terra. Quando nós descobrimos essa outra felicidade, e essa felicidade que nasce da alma, quando nós estamos nesse caminho, a nossa vibração melhora e, consequentemente, para aqueles que estão à nossa volta também melhora. Quantas vezes nós já não chegamos perto de alguma pessoa e dizemos: nossa, que vibração boa, que paz que dá ficar perto daquela pessoa. Ou então a gente queria estar ali mais tempo, aproveitando dessas boas vibrações. Todas as pessoas que foram visitar o Chico comentaram isso. Infelizmente eu não tive essa graça. Pois é, voltavam renovadas, porque a vibração, isso faz um bem danado, né, para as pessoas que estão à nossa volta. E aí é preciso que aquela pessoa se cuide. De que maneira? Com preces, com vida boa. Quer dizer, não precisa fazer nada extraordinário, né? É só ter uma vida regular, uma vida boa, uma vida de equilíbrio. É só isso. Nós não precisamos nos tornar anjos ou espíritos bondosos, né? Alcançarmos a perfeição para que nós possamos ser pessoas boas, né? E como sempre existe o outro lado. Existem outras pessoas que a gente se sente mal ao chegar perto, né? Pessoas que têm maus pensamentos, pessoas que têm más atitudes, né? Que a gente, principalmente quem é médio, acho que é mais, né? Tem aquela sensação assim desagradável, né? Essa percepção. A vontade de sair de perto e tal, né? Exatamente. Só que aí nós temos uma grande responsabilidade, né? Temos. Primeiro, assim, quando nós não temos uma vida de relação, de convívio com essa pessoa, às vezes é até mais fácil. Você se afasta e acabou. E quando essa pessoa que nos faz mal, que nos faz sentir mal, está dentro da nossa casa, né? Aí que nasce a dificuldade, né? Porque o nosso grande desafio hoje aqui é o relacionamento, né? A convivência com o outro, o respeito do limite, da maneira com que o outro é. Então, quando a pessoa não faz parte da nossa vida, tudo bem. E quando ela está dentro da nossa casa, e muitas vezes esse mal-estar é entre pai e filho, é entre irmãos, né? Então nós temos que descobrir... Até entre mães, né? É mais difícil, mas existe também. Existe, né? Então, assim, desde que existe uma vida de relação, pode existir ali a inimizade ou esse mal-estar em estar perto, né? De que maneira com que nós vamos trabalhar isso, né? Nós simplesmente vamos virar as costas, ó, a partir de hoje não conversa mais comigo? Pode ser a maneira mais fácil ou a maneira que muitas pessoas utilizam, mas não é a maneira cristã.
né? Não é a maneira de nós que já estamos com esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, sabendo que aquela pessoa não está ali por acaso, que aquela pessoa, nós estamos nesse reencontro para os reacertos. Então, se eu vir as costas, eu perco a oportunidade de me reacertar com aquele irmão. E quando eu consigo, quando eu busco ajuda, quando eu vou buscar ajuda para aquela pessoa, certamente isso vai frutificar. Às vezes a gente olha e fala, ali não tem jeito, né? Para os nossos olhos, não tem jeito. Aquele caso não tem jeito, né? Será que nós já experimentamos entregar essa dificuldade para esses irmãos, para esses amigos que certamente conhecem um pouco mais que nós, né? Mas entregarmos assim de coração, porque muitas vezes a gente fala, eu não quero mais saber, não é por aí, né? Nós entregarmos de coração, eu não estou conseguindo resolver, como fazendo disso uma prece mesmo, né? Pedindo a Deus, pedindo a Jesus, pedindo a esses protetores, inclusive ao protetor daquela pessoa que nos faz tão mal, então pedindo a eles que possam nos orientar qual vai ser a melhor medida, qual caminho nós devemos seguir, porque simplesmente nós abandonarmos a pessoa pode ser o caminho mais fácil, mas não é o caminho correto. Eu estava pensando aqui, inclusive, nós estamos no primeiro programa A Voz do Espiritismo de 2013, né? O programa está indo ao ar dia 5, né, de janeiro. E passaram-se as festas, né? Nós comentamos agora sobre as pessoas, né, que a gente convive, né, na família. Quando chega nessa época de festas, né, aí é que se torna mais acentuado esse problema, porque aí costuma se reunir cunhados, cunhadas, primos, primas, né, sogros, sogras, costuma se reunir, e com um agravante, né, juntamente com a bebida alcoólica, né. Aí é que os espíritos guardiões, os anjos de guarda têm mais trabalho ainda, né, Vanderlei? Com certeza, né? Então, se a gente for ver, você vê, o mesmo evento, ele pode ter duas funções. Imagina assim, nós vamos reunir os nossos familiares, né? Se o objetivo de todos é um bom objetivo, certamente nós vamos agrupar os nossos familiares que estarão comemorando conosco, né? Essas festas, né? Só que se a gente cair só para o lado dos vícios, né? Só para o lado de pensar o que é o Natal, o que é o Ano Novo, será que é só a ceia? Né? Será que é só a bebida? Será que não existe um objetivo maior? Se for só a ceia, só a bebida, então certamente assim, nós vamos excluir esses bons espíritos da nossa comemoração. E virão outros. Nós nunca estaremos sozinhos. Alguém vai estar do nosso lado. Se a festa é boa, se o objetivo é bom, bons espíritos estarão ali ajudando e coordenando naquele evento, comemorando conosco. Mas se nós nos reunimos, a gente não tem um mínimo de boa vontade em relevar o erro do outro, em relevar o excesso do outro, certamente a vibração daquele evento passa a ser ruim. Em vez dos espíritos familiares que estariam ali comemorando conosco, celebrando essa data tão especial, nós possamos a ter outros tipos de espíritos e aí sim fica muito difícil. Mas se a gente for analisar, né, se o Livro dos Espíritos nos fala, uma coisa muito interessante. É emocionante a gente ler o que eles nos falam a respeito disso. E até por isso eu faço o convite a todos que tiverem oportunidade, que pegue da questão 489 em diante, que vai ver o que o Livro dos Espíritos nos fala a respeito disso. Então, falando da dedicação desse Espírito protetor na nossa vida. E o Livro dos Espíritos nos fala que é uma doutrina bem consoladora essa dos espíritos protetores, porque onde quer que nós estejamos, eles vão estar conosco, não atuando, não nos intuindo, porque dependendo de como nós estivermos, nós não damos brecha para que eles possam atuar, mas onde nós estivermos, eles vão estar conosco, na solidão, nas prisões, nos lugares de vícios, onde nós vamos estar, nós estaremos com esse olhar sobre nós e ali querendo
torcendo para que nós possamos nos abrir para que eles possam atuar. E quantas vezes nós vemos assim que nós somos ingratos à vida, né? Então nós não conseguimos ainda ter uma noção exata de que as dificuldades, por piores que sejam, elas têm uma função educativa na nossa vida. Porque se a gente observar, na felicidade a gente não lembra de Deus. Nos momentos bons, dificilmente a gente lembra de Deus. Agora quando acontece alguma catástrofe, aí a gente vai se lembrar. Ai, Deus me ajuda. Só que muitas vezes nós achamos que desespero é prece. E desespero não é prece, né? Prece é algo que nasce espontaneamente da tua alma e que faz essa ligação com o Criador. E você se entrega confiantemente a esse amparo que você sabe que é maior. Então esse vínculo, essa vinculação que nós podemos ter com esse bom amigo, com esse espírito protetor, ele poderia ter laços muito mais profundos e seguros para nós, porque certamente a nossa caminhada ela seria feita de outra maneira. Esses problemas que nós temos hoje praticamente todo mundo está com depressão, ou passou, ou vai passar em determinado momento da sua vida, né? A gente vê assim, hoje é comum nós vermos pessoas novas, bonitas, com tudo para ter uma vida de realizações, muitas vezes trancada dentro de casa, com síndrome de pânico ou com outros tipos de enfermidades, sendo que essa pessoa poderia estar sendo muito mais produtiva para si própria, porque a enfermidade, a doença nunca é um bem. Ela pode ser a oportunidade de você se reavaliar e a partir daí tomar um novo caminho, né? Mas quando eu permaneço na enfermidade, ela não é um bem, né? Porque nós conhecemos pessoas que são doentes do corpo, mas não são do espírito. Pessoas que vivem uma vida otimista, superando as dificuldades a cada momento, né? Então, estabelecer esse vínculo, ele é muito importante para que nós possamos ter uma vida cada vez melhor. E muitas vezes também a gente acha que a gente começou a ir no centro, começou a ir na igreja, começou a ir no templo, seja lá qual seja que ele esteja indo, parece que as coisas pioraram, né? E é porque o nosso prêmio ainda é o material. Se a gente não vê, a nossa reclamação não é nem assim, porque eu deixei de ter paz. A nossa reclamação parece que as contas apertaram, né? Parece que as dificuldades materiais apertaram. Tudo bem que nós estamos aqui nesse mundo e as coisas materiais faz parte deles, mas não é o fim, o objetivo final que nós devemos buscar. Isso é um meio. Se a gente pudesse construir um templo, ou que fosse uma pirâmide, ou que fosse o que seja lá, e pudesse jogar tudo lá dentro e falar, olha, que eu desencarnar, eu levo tudo. Mas nem os faraós fizeram isso, conseguiram isso, né? Tentaram, mas continua tudo lá, né? Inclusive, todos os seus pertences, se não foram saqueados, permanecem dentro das pirâmides. Então a gente vê que tudo isso aqui é um momento perante a eternidade. Mas é um momento que pode refletir num período de sofrimento maior ou de sofrimento menor. As escolhas são nossas. Agora imaginarmos que esse amigo está do nosso lado, está nos ajudando, que nós nunca estamos sós. Sabe aquele momento em que a gente sente aquela solidão e parece que o coração dói, né? Ninguém me ama, a gente tem umas atitudes assim até meio infantis. Ninguém me ama, né? Eu não valho nada. Aí o que acontece? Nós começamos a abrir brechas, né? Então aí os espíritos inferiores se aproximam de nós e começam assim, bom, se ninguém te ama, se você não vale nada, se mata. E a gente vai colhendo essas informações, vai colhendo essas impressões, e depois a pessoa nem sabe como que começou, mas ela sabe que ela está tentando suicídio, ou que ela está querendo, ou que ela se matou. E as pessoas, por quê? Porque começou a colher esses pensamentos, começou a achar isso mesmo, né? Ninguém me ama, eu não valho nada. Esquecendo que se ninguém te ama, aqui, aparentemente, né,
é porque muitas vezes nós estamos aí fechados e a gente não está contribuindo para que as pessoas nos amem. E por pior que seja a pessoa, sempre alguém vai nos amar. Tem sempre alguém do nosso lado. É que nós nos afastamos, nos fechamos para os espíritos protetores encarnados que estão aqui do nosso lado nessa caminhada, nessa convivência, e nos fechamos também por aqueles amigos incondicionais. Eles não nos julgam. Eles estão sempre do nosso lado, sempre pronto para mostrar qual é o melhor caminho, né? Então é consolador a gente saber dessa presença. Com certeza. Vanderlei, eu vou pedir para você, se eu posso falar uma coisa pessoal aqui, inclusive, em relação à proteção, né, espiritual. Né? Claro. Eu tive uma experiência na passagem do ano. Tive uma experiência fantástica, porque eu no dia 31 eu estava o dia todo meio apreensivo, sabe? Uma impressão, sabe, assim, que algo de ruim iria acontecer, já que nós fizemos a passagem do ano na minha residência, né? Isso iria vir várias pessoas, familiares meus, familiares da minha esposa, né? E eu estava com aquele mau pressentimento, vamos dizer assim, né? Minha mulher perguntou durante o dia, né? Eu falei, eu não sei, eu estou com uma coisa, um mau pressentimento, não sei, né? Tá, passou. Aí ela preparou as coisas, preparou a mesa, fez os assados e tal, e foi tomar banho lá por volta das 22 horas, né? E aí ela terminou o banho e me chamou. Ela terminou o banho e me chamou no quarto e falou assim, olha, aquele pressentimento que você está, eu também estou. Ela falou, né? Por que você não faz uma prece aqui no quarto, que agora já estava começando a chegar gente lá fora já, né? Eu falei, eu acho importante. Aí sentamos à cama, fizemos uma prece, né? Eu pedi o amparo espiritual e tal, né? E, por incrível que pareça, aconteceu, na hora, envolvendo fogos de artifício e pessoas, né? Aconteceu uma coisa assim insignificante, mas que poderia ter uma proporção tremenda, entendeu? E com certeza foram os nossos amigos espirituais que estavam atentos. Pois é, Nelson, você vê esse exemplo que você citou aí, você vê a importância da prece. Você está percebendo, você está sentindo que alguma coisa não está bem, que pode acontecer. Então o que acontece? Quando você faz como você fez, você para, você faz uma prece, você pede o amparo. Aí o que acontece? Toda uma estrutura espiritual se volta ali, dando um amparo para o seu lar. Então, assim, aquele problema que ocorreu, com certeza ele foi minorado, ele poderia ter sido bem pior, né? Se não fosse essa sua ligação com o alto, em buscando esse amparo. Com certeza, a hora que você orou, você buscou mecanismos de defesas, buscou mecanismos que pudesse atenuar aquele problema e que isso não fosse algo assim tão desastroso, né? E você citando isso, é isso que nós devemos fazer mesmo, né? Nós estamos aí sim com um mau pressentimento, sentindo algo ruim, né? E vamos esperar acontecer? Não, vamos já nos ligar com o alto, vamos pedir a Deus a proteção, não para que Deus tire o problema, né? Mas que nós possamos ter sabedoria para passar por aquele problema. E quando é possível, os amigos espirituais vão estar atenuando isso e muito. Então, em determinadas situações onde até uma desencarnação poderia ocorrer, ou uma mutilação poderia ocorrer, ou então um problema de ordem psicológica abalaria muita pessoa, quando existe essa ligação, isso é amainado, né? E nós vamos ver, assim, que você teve a prova disso. Sempre que nós buscamos essa proteção do alto, a resposta vem. Não a resposta que nós gostaríamos, mas a resposta necessária para aquele momento. E muitas vezes também nós oramos e Deus não nos atende, nós esquecemos de uma coisa. Existe o nosso tempo, existe o tempo de Deus. Qual é o melhor? É o tempo de Deus. Então aquele nosso pedido, ele chegou. Se você orou realmente com o coração, buscou esse amparo, ele chegou até o objetivo. Agora a execução desse período, desse pedido, ele vai vir conforme as nossas necessidades e não conforme os nossos
pedidos e não conforme os nossos caprichos. Até por isso que muitas vezes é preciso ter cuidado com o que nós pedimos, porque se ele se realizar, será que isso vai ser realmente um bem para nós? Nós queremos tanto alguma coisa, aí depois na hora que aquilo se realiza, você pensa, não era bem isso, ou eu era mais feliz assim. Muitas vezes isso para nos mostrar também, né, que nós devemos ter sabedoria para pedir. Isso não quer dizer também que nós só vamos pedir sabedoria. Acho que em determinados momentos nós podemos pedir algumas coisas para o nosso espírito protetor, pedir para Deus, né? E eles vão avaliar também se aquilo é o melhor para nós ou não. O que nós não podemos, que nós não devemos, é nos revoltarmos se nós não temos os nossos caprichos, né? Porque muitas vezes o nosso pedido é capricho, ou o atendimento daquilo que está que nós pedimos de imediato, né? Em algum momento aquilo vai ocorrer. E muitas vezes acontece de imediato, só que de outra forma. Não exatamente aquilo que eu queria, mas aquilo que eu precisava, né? Porque quem é sábio dá aquilo que a pessoa precisa. Quem ama dá aquilo que o filho precisa, né? E não atende simplesmente um capricho. E às vezes o filho pediu alguma coisa e veio totalmente diferente. Ele nem relaciona uma coisa com outra. Não, mas atendendo a necessidade dele e aquilo que ele precisa, né? Então a gente vê assim que quando a gente realmente cria esse vínculo, cria esse elo, a nossa vida vai ser muito melhor. Com certeza. Ô, Vanderlei, nós falamos agora há pouco sobre Jesus, né? E aqui eu fiquei pensando nisso aqui, eu falei, daqui a pouco eu toco nesse assunto, volto lá no assunto do anjo da guarda e Jesus. Nas escrituras, dos filmes, tal mostram, né? Espíritos inferiores, né? Eles falam o demônio, eles falam, né? Assediando Jesus, tentando atrapalhar Jesus, tentando até que Jesus virasse para o lado dele e tal, né? A gente crê que não foi exatamente dessa forma, mas eu acho que não faltou, né, espíritos inferiores para tentar obsediar, tentar atrapalhar Jesus. Nesse caso, Jesus, sendo, na nossa concepção espírita, o espírito mais evoluído que já passou por essa terra, no caso, ele também teria o espírito guardião, ou seria ao contrário, teria espíritos desencarnados, porque ele, apesar de ser o mais evoluído, né, ele estava encarnado, né? Ou ele será anjo de guarda, assim, inferiores moralmente e evolutivamente que ele, mas estavam ali desencarnados para, ao contrário, né, para auxiliá-lo, não, para auxiliar Jesus como desencarnado. Ou como é que era isso? Será? Jesus, ele mesmo não precisava de anjo de guarda nenhum. Será? Isso me ocorreu essa pergunta agora. O que você acha? Pois é, se a gente for analisar, quando a gente fala em Jesus, os parâmetros são outros, né? A gente chega nas estrelas, né? Mas nós vamos ver, se Jesus teve um anjo de guarda, esse anjo de guarda foi Deus. Né? Não dá para conceber o espírito quando chega num determinado padrão, Jesus dentro de uma perfeição relativa, né? É sinal que ele alcançou os objetivos, né? Assim, alcançou os objetivos. Até é difícil a gente tocar nesse assunto quando é o nosso governador, né? Então nós vamos imaginar assim, quando chega assim em Jesus, o contato é com Deus, né? Então, assim, ele, tanto é que ele falava, né? Eu e o Pai somos um, né? Confie em mim, confie também em meu Pai. E, então a gente vê assim, que aí já é algo assim que nos ocorre nesse sentido, né? Já dessa ligação direta com Deus. No caso, ele poderia assim, ter também, não anjo de guarda, mas espíritos desencarnados que o auxiliavam. Auxiliando dentro desse processo, né? Porque Jesus tem os seus auxiliares. Auxiliares, aqui, exatamente. Né? Então, que continua. Então, quando ele esteve aqui conosco, esses auxiliares continuavam fazendo o que eles faziam, mas ainda se reportando a Jesus, porque em vindo à Terra, em encarnando aqui, a gente fala encarnando porque ele veio uma vez. A gente fala reencarnação porque nós tivemos vários. Agora ele é encarnação porque foi uma só, né? Uma só. Então, neste planeta. Né? Encarnando aqui. Neste planeta. Nesse planeta, né? Então, encarnando aqui, a gente sabe que Jesus não perdeu as suas potencialidades, né? Ele não perdeu
a majestade do qual ele era revestido, né? Então esses espíritos continuaram fazendo, que o auxiliavam, continuaram fazendo a mesma coisa, ou auxiliando do mesmo jeito, na mesma reverência que esse espírito luminar, né, merecia, né? E o anjo da guarda aí, assim, o que nos ocorre nesse momento, né, Nelson, assim, é Deus, né? Chegando nesse parâmetro, aí fica difícil uma análise, mas a gente sabe, assim, que é um espírito que já tinha ligação direta com Deus, né? Com certeza. Ô Vanderlei, eu vou deixar os microfones então para a conclusão do tema, tá? Daqui a pouco a prece, hein? Então, eu quis estar abordando esse tema porque nós estamos num momento de muita dificuldade aqui no planeta Terra. A gente vai observar que os vizinhos estão se degladiando, os países não existem hoje, não buscam o mesmo fim. Existe assim sempre aquela vontade de levar vantagem sobre o outro. Nós vamos ver nas nossas relações particulares o quanto que a convivência tem sido difícil, no nosso trabalho, o quanto muitas vezes está sendo custoso essa vida de relações, de desempenho de funções. Então eu quis trazer justamente esse tema para que nós pudéssemos ser alertados que muitas vezes nós estamos esquecendo desse importante amigo em nossas vidas. Imagina hoje, se todos nós buscássemos a assistência do nosso espírito protetor, certamente nós seríamos pessoas melhores. E quando você se melhora, o que está ao seu lado também melhora. Então, quando nós vemos pessoas em dificuldades, pessoas em sofrimento, e nós não conseguimos ajudar, esse não conseguimos ajudar, ele é relativo. Nós podemos fazer prece pelas pessoas, nós vamos ver que nas casas espíritas eles fazem prece pelas penitenciárias, eles fazem prece pela cidade, pelos sanatórios, pelos hospitais, pelos lares. Então, assim, esse processo ele deve ser algo que nós devemos interiorizar. E como nós estamos dentro desse meio muitas vezes tão conturbado, nesse meio muitas vezes de vibrações tão ruins, então aí que é necessário hoje, nós que temos alguma consciência, não de bondade, mas assim, de que a vida continua, né? Que nós devemos fazer o bem, não conseguimos, mas devemos, né? Nós devemos sim buscar esse vínculo com esses protetores, com esses amigos, com esse amigo em particular designado para nos ajudar nessa nossa caminhada. E tem muita gente que nem acredita que exista, né? Então, mas que nós devemos cada vez mais fazer com que esse vínculo seja estreitado. E aí nós vamos observar que as coisas vão melhorar mesmo em nossas vidas, mas como pessoa, como aprendizado, como desenvolvimento, né? E a gente vai ver que nas dificuldades, que no trabalho, na vida de relação, isso não vai ser mais tão pesado, porque nós estamos fortes para vencer. E tem esse alguém que nos inclui, que nos ajuda, que nos orienta sempre em nossas vidas, nos ajudando nessa caminhada. Então que nós possamos sim, inclusive o nosso anjo guardião, ele tem um nome. Qual o nome do nosso espírito protetor? Nós não sabemos, mas nós podemos dar um nome a ele e chamá-lo por esse nome. Certamente que ele vai responder, né? Então, se você quer chamar de José, não importa o nome que você der, mas você sabe que é aquele espírito que você está buscando, está pedindo ajuda, né? Então, se você quiser dar um nome a ele, que dê. Esse espírito vai atender da mesma forma, porque muitas vezes fica assim muito vago, né? Ai, quem eu chamo, né? Então chama aquela pessoa um nome que você tem carinho, um apelido que seja, um apelido, tem muitos, né? Os católicos usam muito querubim, não sei o que, né? Assim, tipo assim, tem vários nomes, tem alguns nomes. Pode pegar querubim, eles falam, parece. O mais famoso, parece. O codificador da doutrina espírita, que era Allan Kardec. Então, muita gente dá o nome de Allan para o seu anjo, né? Então, quando chama o Allan, ou quando busca, está buscando esse protetor, ele vai entender, né? Porque muitas pessoas têm dificuldade de tratar com seres anônimos, né? Não sei quem é, né? Então a gente precisa conversar com Deus, conversar com Jesus e com
o José ou com o Alain, não importa o nome. E até os santos, né, Vanderlei, que a Igreja Católica, as pessoas têm muita devoção a determinado santo, né? Com certeza, a pessoa levando o pensamento àquele santo, vamos dizer assim, né? Aquele espírito tem seus auxiliares também, né? Com que certeza, vem amparar, que vem. não importa a religião, não importa o nome que você dá àquele espírito, né? Se é Espírito Santo, não importa o nome, o importante é a sua intenção. Não é nem a sua ação, porque muitas vezes nós não conseguimos agir ainda. Né? O importante naquele momento é a sua intenção. E devagar nós vamos conseguindo agir, vamos conseguindo transformar e fazer com que esse Espírito Protetor seja o melhor amigo de nossas vidas. Né? Eu acho que esse é o objetivo. Com certeza, eu quero agradecer o Vanderlei Galdino de Araújo, tá, por essa participação maravilhosa, tá, Vanderlei? Obrigado muito Nelson. obrigado. Obrigado a todos. Eu agradeço os nossos patrocinadores, né? Sem eles seria impossível a realização do nosso programa, e também a todos os nossos ouvintes, os que acompanham, que nos assistem no site, né? Eu quero agradecer. Eu vou pedir para o Vanderlei fazer a prece de encerramento do nosso programa. Você vai fazer uma prece espontânea, né? É isso? Isso. Então eu vou pedir licença para você para fazer uma para enfatizar também o tema, o assunto, uma que é decorada, tá? É a oração do Anjo da Guarda. Não sei se você conhece. A oração do Anjo da Guarda é decorada tipo o Pai Nosso, né? Tipo o Pai Nosso. E é lá do livrinho de prece de Caibar Schutter, eu tenho essa prece decorada desde que eu era garotinho. Não faz muito tempo não, mas eu era criança ainda. Mas não faz muito tempo. Tá? Então eu vou fazer a prece do Anjo da Guarda e em seguida você faz a prece de encerramento total do programa que você faz de improviso, né? Vamos lá então. Enfatizando o nosso tema de hoje, eu quero fazer a prece do Anjo de Guarda, que é curtinha, simples, mas muito concisa. Espíritos bem-amados, anjos de guarda, vós é quem Deus, em sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens. Sede nossos protetores nas provações da vida terrestre. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos tudo que é bom. Reprimi a nossa inclinação para o mal e fazei que reconheçamos que um amigo devotado está junto de nós, vendo os nossos sofrimentos e participando das nossas alegrias. Não nos abandoneis. Necessitamos da vossa proteção para suportarmos com fé e amor as provas que aprouver a Deus enviar-nos. Que assim seja. Seja Deus nosso Pai, Jesus, amigo de nossas almas, Maria Santíssima, bons espíritos, amigos espirituais, anjos guardiães, espíritos protetores, familiares, amigos, emissários de nossas vidas. Todos vocês agradecemos, porque temos certeza que a luz imorredora estará em nossas vidas. Temos certeza que a paz espiritual será o prêmio maior que todos nós devemos almejar e que devemos buscar. Ajudem nossa caminhada, a fim de que nós possamos ser mais sábios, a fim de que nós possamos entender os apelos e os avisos que vêm dos céus, a fim de que nós possamos compreender que a vida é uma caminhada de aprendizado, a vida é uma caminhada de amor. Ajuda-nos a percebermos isso, ajuda-nos a eliminar o ódio de nossas vidas, o ressentimento. Ajuda-nos a ser pessoas melhores, ajuda-nos a sermos pessoas que contribuem com o ser humano e no desenvolvimento desse planeta maravilhoso, no qual Jesus é governador e que Deus concedeu a fim de que aqui nós pudéssemos fazer a nossa caminhada de evolução. Nesse janeiro, nesse ano que se inicia, que nós possamos converter os nossos dias em aprendizados e em conquistas, que nós possamos entender o significado da luta e entender que o bem maior de todos nós está na exata medida de fazer ao outro aquilo que nós desejamos que o outro nos faça, e que isso possa ser de entendimento em nossas almas e ser transformador em nossas vidas, nos ajudando sempre a vencermos todos os obstáculos. Que as benesses espirituais recaiam sobre todos nós,
sobre todos aqueles que nos ouvem e que possa ser em nossas vidas um farol na noite escura na qual todos nós caminhamos. Agradecidos por tudo, na certeza que tudo está bem, encerramos a prece desse instante dando graças a Deus. Que assim seja.